Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você sabe onde está tendo aula? Eu falei, não estou sabendo não. Aí ela foi e falou, porque os meninos novatos estão organizando a festa para os veteranos, né? E você trouxe alguma coisa? Eu falei, eu não trouxe nada. Aí ela falou comigo assim, eu também não trouxe nada também. Aí nós dois ficamos lá no hall da faculdade, né? Não tinha ninguém, não tinha nenhuma aula viva, era só nós dois sentados lá no banquinho, né? Do hall. Atrás do hall ficava a secretaria. Aí eu falei com a Lília o seguinte, eu vou entregar ali meu histórico, né? Aí daqui a pouco a gente volta para conversar. Ela, tá bom. Mas antes de eu fazer isso, né, apresentei para ela o histórico escolar, mostrei minhas notas. Ela falou, essas notas eram muito boas, né? Você era muito dedicado. Era sim. Eu entreguei o meu histórico lá na secretaria, voltei e fiquei sentado com ela lá nos banquinhos. Banquinhos azuis, esses que são acoplados, né? São 3, 4 bancos ao mesmo tempo. Fiquei lá sentado com ela no hall lá da faculdade, do prédio da faculdade. Aí fiquei falando da minha vida pra ela, ela ficou ouvindo, escutando, né? Ela ficou meio que séria, não sei, ficou atenta e séria ao mesmo tempo, me ouvindo, me escutando. Mas aí parecia tão interessada assim não, que ela parecia que estava conversando no celular. Aí depois que teve a festa, os alunos todos desceram, e aí parecia que ia ter uma apresentação no auditório, que a semana toda lá ia ser assim, a apresentação dos veteranos para acostumar os novatos a como que vai ser o regimento aqui da faculdade. Então a semana inteira ia ser só dessa chatice aí. Aí nós fomos para o auditório e ficamos lá, né? Aí a Lília sentou 2 cadeiras atrás de mim, né? E as meninas todas estavam sentadas mais ou menos pro lado esquerdo do auditório e eu, mais algumas, estávamos sentadas do lado direito. Aí ficou aquela falação, veterano falando, tinha um menino veterano que não parava de falar. Aí uma hora eu peguei e dormi. Eu vou dormir, não aguento mais não. Baixei a cabeça e dormi. Aí chegaram às 5 horas, né? Perguntei a Lilian um pouco antes, falei, que horas são? Ela falou, 4h30 e poucos. Peguei, né, e fui pra rua, esperei meu pai lá, né? Esperei meu pai chegar de moto, ele sempre chegava de moto, subir no Antônio Carlos, em frente à Caixa Econômica Federal, e subi na moto do meu pai e fui embora. Aí o tempo foi passando, a semana passou. Aí teve um dia lá que teve uma aula de processo de criação. Aí igual eu falei, né, os 2 professores que eram casados, e aí a Lília, antes disso, né, tava puxando um assunto comigo, uma conversa, né? A gente sentava um do lado do outro, ela queria saber um pouco mais de mim, porque eu era muito extrovertido com ela, né? Com ela, pelo menos, eu era muito extrovertido. E ela também era muito extrovertida comigo. Aí ela falou assim, qual que é o seu Facebook? Aí eu falei meu Facebook pra ela, ela entrou lá, viu que eu tinha muitas postagens de gramática, eu gostava muito de gramática. Aí uma hora ela falou comigo assim, gostar não é saber, né? Aí eu pensei assim, o que ela quer dizer com isso? O que ela quis dizer com isso, né? Mas a gente foi conversando, foi trocando uma ideia, um papo, né? E chegou a hora aí das aulas de processo de criação. E os professores, assim como eu falei, colocavam a gente numa situação tão constrangedora que era ruim demais. Aí teve uma hora que a gente foi brincar de batata quente. Era uma brincadeira, né, mais educativa de batata quente. E aí na hora que a batata parava na nossa mão, a música parava, né, aí eu tinha que pagar uma prenda na frente de todo mundo da sala de aula. Aí, uma hora lá eu falei assim... A batata tava parando na mão da Lília, ela foi e jogou na minha mão rapidamente. E a música, eu lembro até hoje, a música tinha parado na mão dela. Ela foi e jogou a batata na minha mão. Um papel, né? Era um bolo de papel assim. E aí todo mundo da sala falou, você que vai ter que pagar a prenda. Imita o cachorro, né? E todo mundo deu risada. Imita o cachorro. Aí eu tive que imitar um cachorro fazendo xixi no meio da sala. No meio da sala de aula, um vexame, um constrangimento total. Mas aí todo mundo deu risada. Aí eu levei na esportiva, né? Tudo correu muito bem. E a aproximação da Lília, né, a minha aproximação lá com a Lília estava cada vez maior e as pessoas da sala estavam percebendo que a gente não se desgrudava um do outro, né? Era assim, foi o mês de fevereiro todinho, fevereiro e março todinho. Foi passando o tempo, né, toda atividade em dupla e em grupo, éramos eu e ela o tempo inteiro, era só isso, era só a gente. Aí que chegou um ponto, cara, que eu percebi o seguinte. Eu percebi que ela estava gostando muito de mim. Só que eu descobri também que ela namorava. Ela tinha um namorado que não estudava na faculdade. Estudava, acho que era engenharia, noutra faculdade, que não era lá na UENG. A UENG é uma universidade pública, né?
E assim, todo mundo tinha o privilégio de estudar lá, não precisava pagar nada, a não ser os materiais. Nós tínhamos que custear os materiais porque eles eram muito caros. A minha amizade com a Lilian ficou cada vez mais intensa depois desses encontros que a gente teve na faculdade e tal. A gente sempre se sentava junto, inclusive as outras alunas da sala perceberam isso, né? A gente ficou sentando junto o tempo todo. Mas ainda assim me preocupava, porque a Lilian namorava e eu estava notando que ela estava desenvolvendo certo interesse por mim, né? Teve um dia, inclusive, que a gente foi à biblioteca da faculdade, a mando da nossa professora, não lembro qual era na época, mas a professora fez um tour, um mini tour pela faculdade, aí acabou nos levando lá na biblioteca, pra gente ver como é que se tratava, né, de pegar livro, pegar livro emprestado, estudar na biblioteca. Chegando lá, eu me lembro bem que todos os alunos estavam deixando as suas mochilas, suas bolsas no chão. E quando eu fui deixar a minha, a Lilian não tirava o olho de cima de mim. Não tirava o olho em nenhum momento de cima de mim. E eu tava reparando isso, né? Que ela não saía de perto de mim. E aí eu meio que fui maldoso, né? Eu pensei o seguinte, eu vou entrar na biblioteca, né? Vou tentar sair circulando pelos corredores aqui dos livros. E à medida que eu for andando, se a Lilian estiver me seguindo, é porque ela realmente está interessada em mim. Então eu me afastei dos outros alunos e eu fui andando sozinho pela biblioteca. Aí eu percebi que ela estava andando atrás de mim o tempo inteiro, né? Começou a me rodear. E eu sem entender por quê, por que ela está fazendo aquilo, né? Será que ela está gostando de mim? Mas ela namora, por que ela está fazendo isso? E aí eu me dei conta que ela realmente estava interessada. Depois eu me sentei sozinho numa carteira que estava lá, tinha uma carteira solta, né? Eu acho que quebrada, com a mesa quebrada lá na biblioteca. Eu peguei, me sentei na cadeira e ela foi e ficou do meu lado, né, em pé, enquanto eu estava sentado, e aí pegou alguns livros e ficou me mostrando, olha só que interessante esse livro aqui, vai nos ensinar, a gente vai aprender isso daqui, a gente vai aprender essa matéria aqui no terceiro período, né? No período que vem a gente vai aprender essa matéria. Ficou me apresentando coisas eu não estava nem um pouco interessado, mas eu fiquei lá fingindo interesse para ela, pelo menos para ela continuar conversando comigo, né? E foi assim. A gente ficou junto o tempo inteiro, ficava junto o tempo inteiro. Quando não era na faculdade, era em casa, né? A gente ficava conversando pelo Facebook, já não era Orkut mais, era Facebook. E era só isso, Facebook, faculdade, Facebook, faculdade. E na faculdade a gente era grudado, era o grudento, era um com o outro totalmente grudento. Claro que ela nunca foi uma pessoa assim, de demonstrar carinho excessivo, né? Tem mulher que é grudenta mesmo, né? Fica o tempo inteiro te beijando, te abraçando, mas ela não era assim, né? A gente não tinha uma relação de namoro, ela namorava, então, mas dava pra ver que ela tinha interesse muito grande por mim. E eu também estava começando a desenvolver esse interesse por ela, né? Mas chegou um ponto que eu não estava entendendo muito bem, porque até então, meus 18 anos de idade, eu nunca tinha experimentado nenhuma relação amorosa, nada do tipo. Toda vez que eu tentei alguma coisa, eu me frustrei. E não seria naquele momento, né? Uma mulher 8 anos mais velha que eu, com certeza não seria naquele momento. Ela tinha 26, eu tinha 18. Então eu fiquei meio que na dúvida, né? O exercício da dúvida fica o tempo inteiro pairando pelo ar. E aí, teve um dia que a Lilian quis ir lá na casa do meu pai, porque ele falou que a gente tinha que estudar. E eu mesmo falei com ela que eu precisava, porque eu precisava de um reforço. Na faculdade eu estava meio perdido ainda, né? Tinha um professor lá de representação técnica que ensinava a gente a fazer desenhos técnicos, né? Fazer desenho desenhos com lapiseira e também com compasso, e eu não sabia muito bem como fazer esses desenhos. E a Lilian foi lá em casa então, né? Não lembro que dia que foi, mas foi em fevereiro. Ela foi lá me ensinar a fazer todos esses desenhos. A gente precisava de uma mesa apenas, uma mesa e os materiais de desenho, né? Combinou de ir lá em casa à noite. Eu falei, pode ir, mas a minha casa é uma bagunça, minha casa é muito humilde. Ela falou, não tem problema não, eu não ligo pra isso. Eu falei, então tá bom. Aí ela foi lá em casa pela primeira vez, ela foi a pé, né? E foi do mesmo jeito. Eu me lembro até hoje de eu parado lá na rua de baixo, lá de casa, esperando por ela. Eu tava descalço, acho que eu tava descalço, sem blusa e tal.
Eu me lembro até hoje de ver ela andando assim pela calçada à noite, carregando uma pastinha e de blusa, como se tivesse de pijama, né? Porque ela sempre andou sempre assim, relaxada, né? Roupas mais soltas, chinelas, sempre gostou de andar assim, né? A não ser nessas audiências aí, porque ela era advogada, né? Então ela sempre andou arrumada nessas audiências, mas no dia a dia ela sempre andou confortável. Aí eu me lembro até hoje dela andando assim, caminhando pela calçada e eu lá olhando ela, observando ela de longe, ela chegando para perto de mim. Porque a rua de baixo da minha casa tem uma curva, né? E à medida que ela andava, se aproximava, eu ficava meio que encantado. Fiquei muito encantado, porque ela era muito bonita mesmo, era muito, muito bonita. Chegou lá em casa, ela conheceu minha mãe, abraçou minha mãe, conheceu meu pai, né? Pegou na mão do meu pai. E aí nós fomos pro terraço. O terraço lá de casa já estava pronto, porque em 2010 o terraço do meu pai já estava totalmente feito, né? E aí ficamos lá estudando sozinhos. O meu irmão, nessa época, ele não estava morando lá na casa do meu pai mais, porque os dois tiveram uma briga. E aí meu irmão foi morar no depósito não, né? No galpão do atual marido da minha irmã Rebeca. Minha irmã Rebeca, na verdade, eles não eram maridos, eles não eram casados não, né? Eles estavam namorando. Mas o namorado da minha irmã, que depois ia se tornar noivo, ele tinha lá um depósito, um galpão, e porque ele era torneiro mecânico e meu irmão foi lá morar nesse galpão, né? Meu irmão foi lá dormir, morar nesse galpão. Trabalhava lá e dormia lá, né? E chegou a morar lá, né? Sozinho. E aí ficou esse tempo todo. Enquanto eu estava na faculdade, meu irmão ficou lá, né? Trabalhando. E se eu não me engano, ele também estava estudando. Ele estava cursando Direito na Faculdade Universo. Então, esse galpão, gente, esse galpão ficava lá em Contagem, né? Como é que meu irmão ia para a faculdade? Minha irmã que levava ele, se eu não me engano, né? Minha irmã tinha uma moto, né? Uma Honda Bis, então ela levava meu irmão direto lá na Faculdade Universo para ele ter aula. E aí quem ficava lá em casa sozinho, né? No meu quarto, pelo menos era eu, né? Porque assim como eu falei, né? Desde sempre eu compartilhava o quarto com meu irmão, mas por ele ter saído de casa, o quarto ficou só para mim e o quarto já não era no segundo andar, mas era no primeiro, tá? Desde 2013, 2012, 2013, não sei, o meu quarto tinha passado para o primeiro andar, o meu e do meu irmão, tá? Era a cama beliche, tá? E aí, como meu irmão tinha saído de casa, eu tirei a cama dele e ficou só a minha. Mas, voltando lá no assunto da Lília, né? A gente ficou lá estudando, ela me ensinou a segurar o compasso, e eu sempre tive a mão muito pesada, né? Ela falou assim, ó, não vou te emprestar meu compasso não, você vai usar o seu. Aí eu fui lá aprendendo, ela foi me ensinando como é que fazia, como é que circulava com o compasso e tal. Eu fui aprendendo as técnicas, achei tudo interessante, né? Essas coisas assim de arquitetura, achava tudo interessante, fui aprendendo, até que chegou o momento que ela teve que ir embora. Naquele dia eu passei a ficar muito mais apaixonado por ela do que antes, né? Eu estava muito apaixonado por ela, pelo carinho dela, pelo jeito dela me tratar, né? Mas nós éramos apenas amigos, né? Nós não tínhamos revelado nada um pro outro até então. Depois que ela foi embora, continuamos conversando pelo Facebook, mas eu não tinha celular, né? Era sempre pelo computador, desktop. Ela já tinha um celular, eu acho que era da marca iPhone, e eu tinha o computador, né? Eu tinha só o computador lá, que era lá de casa, né? Que ficava no terraço lá de casa, né? E eu podia mexer no computador até o momento que meu pai ia dormir, porque meu pai sempre foi de dormir separado da minha mãe. Meu pai dormia no colchão, meu pai sempre foi assim, de dormir no colchão solto, lá no terraço, lá de casa, ele sempre gostou de fazer isso. E no momento que ele ia dormir, eu tinha que desligar o computador e descer e ir pro meu quarto, né? E dormir também. Aí eu me despedia da Lília e todo dia era assim, todo dia a gente conversava um com o outro, todo santo dia. Passava a faculdade, chegava em casa, mandava mensagem pro outro. Teve um dia que começou a chover bastante na faculdade, choveu bastante, e meu pai precisou me buscar de carro, né? Lá na faculdade. Primeiro a buscar, assim, na verdade fui eu e a Lília, né? Nós dois estávamos lá na porta da faculdade, nós estávamos na porta, assim, na Antônio Carlos, e a primeira a ser buscada foi a Lília, que é a irmã dela, a Lisier, né?
Irmã dela dirigia também. Irmã dela, na época, tinha o quê? Tinha uns 23 anos. Acho que já tinha então 23, a Lilian tinha 26. A Lisier chegou lá com o Ford Fiesta preto da mãe delas, né? Lisier chegou e buscou a Lilian e elas se despediram de mim. Né? Na época eu já estava usando óculos, que em 2014 eu já estava com problema de visão, é bem básico, né? Porque eu sempre tive esse negócio aí de precisar usar óculos para leitura. E aí parece que a Lizzie me achou bonita, né? Achou assim, ah não, ele ficou gato, ficou muito bonito com esses óculos aí, que eu comprei uns óculos retrô, né? Aqueles grandão. E assim, isso deu um diferencial no meu rosto, né? Meu rosto ficou um pouco mais cheio, né? Eu sempre tive o rosto muito fino. Por eu ter usado aqueles óculos, a Lizzie achou bonito, a Lilian também. Depois me falou, depois ela revelou isso pra mim. Mas eu tinha interesse, era na Lilian, não na irmã dela, né? Lilian, na própria Lilian. Aí meu pai foi e teve que me buscar de carro nesse dia, me buscou lá na porta da faculdade. Só que aí o que aconteceu? Por conta disso, teve alagamento na cidade, né? E meu pai precisava passar ali pelo aeroporto da Pampulha, porque é ali que é o caminho para eu ir para casa, né? A gente cortava a Sebastião de Brito, na Dona Clara, para chegar lá no Minaslândia, 1º de maio, Minaslândia. E tava tudo alagado, então meu pai precisou passar pelo aeroporto da Pampulha, que também estava alagado, e o carro quase que ficou inundado, né? Demos sorte, porque quase que o carro ficou inundado. Passou uma chuva absurda, intensa e tal. E aí cheguei em casa, falei com a Lília, falei, olha, Lília, cheguei em casa, né? Peguei uma chuva absurda, mandei mensagem pra ela falou que também pegou, mas estava todo mundo bem. E aí conversei com ela, porque por volta das 6 horas da noite até umas 9, 10, enquanto a minha mãe estava fazendo janta lá embaixo, no primeiro andar lá de casa, na cozinha, meu pai na sala. Eu estava lá à noite, lá no escuro, lá no computador, lá em cima, no 3º andar, conversando com a Lília. Isso era o que? Março de 2014, né? Meu pai tinha comprado esses óculos de leitura pra mim e tal, e eu tava me adaptando a ele. Aí não sei o que aconteceu, que chegou um assunto da Lilian falando comigo que eu precisava de uma namorada. Aí eu pensei, se eu não preciso de namorada, né? E eu sabia que a Lilian namorava, mas eu não precisava de namorada. Eu falava com ela como que fosse assim, como se eu estivesse agindo na defensiva. Não, eu não quero namorada, eu quero estudar, eu quero me empenhar, eu quero crescer na vida. E ela viu que eu fiquei na defensiva. Chegou um momento que ela foi e perguntou pra mim assim, você ama alguém? E eu podia falar claramente que eu tinha uma paixão ou não tinha, eu podia falar isso. Mas eu quis arriscar. Eu falei, olha, eu pensei comigo mesmo, né? Eu pensei assim, olha, se eu falar, talvez ela fique assustada. Mas se eu não disser também, né, não vai dar em nada. Então eu preciso dizer. E aí, num certo momento, eu fui e falei com ela. Depois dela tanto insistir comigo no Facebook, eu falei com ela, olha, eu estou amando, estou gostando de uma pessoa, sim, o nome dela é Lilian Jeane Manzoli Gonçalves Pereira. Mandei o nome dela todinho pra ela. E ela ficou extremamente apaixonada, né? Mandou um monte de emoji, assim, apaixonada, né? Falou que o coração dela estava quase saindo para fora de tanto apaixonada que também estava por mim. E aquilo ali, nossa senhora, aquilo foi um salto gigantesco na minha vida, porque eu nunca tinha arrumado nenhum romance até então, né? Eu tive o quê? Tive 2, 3 casos na minha vida, né? De ter beijado alguém, mas coisas bem breves. Mas romance mesmo eu nunca tinha vivido nada, né? Eu tava infeliz, né? Mas com ela eu comecei a ver um pouco de felicidade. E eu sei que ela namorava e era um erro meu, né? Falar uma coisa dessa, mas eu acho que eu tinha vivido tanta coisa ruim na vida que eu preferi ser inconsequente naquele momento. Falei, olha, eu sei que eu tô errando, mas se eu não errar, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir caminhar, não vou conseguir andar pra frente. E aí eu aceitei aquela decisão, né? Tomei aquela decisão e falei com ela que eu tava realmente apaixonado por ela. E ela quase caiu ela com certeza ela quase caiu da cadeira quando viu aquilo, né? Porque eu tomei coragem pra falar aquilo com ela. Então na faculdade nós ficamos cada vez mais próximos ainda, nós ficávamos cada vez mais próximos. Né? Na hora do lanche ela ficava comigo, comia comigo, sentava comigo, tudo. Eu pedia a ela uma coisa, ela dava um jeito de resolver pra mim, né? Perguntava tudo sobre mim, sobre meu pai, sobre meu irmão e tal.
E aí teve um belo dia, que eu fui conversar com meu irmão pelo Facebook, né? E falei com ele assim, olha, tô gostando de uma menina da faculdade e tal. E ele começou a me humilhar. Eu achei isso um absurdo. Por que ele tava me humilhando por eu gostar de uma pessoa e tal? Isso é coisa de boiola, isso é coisa de viado, você não tem que gostar de ninguém e tal. E eu achava isso uma coisa assim, totalmente desumana, idiota, descabida, sabe? Falei, como é que eu não posso gostar de alguém? Isso é uma palhaçada sem tamanho, né? Lá em casa as pessoas sempre foram muito assim, né? Nós não precisamos de ninguém, nós somos totalmente independentes, cheios de nós mesmos. E eu nunca fui assim. Sempre tive sensibilidade mesmo, questão de apaixonar, de gostar de alguém. E eu não tenho vergonha de dizer. E aí foi uma chuva de ofensas, né? E aí eu falei com a Lilian tudo o que aconteceu. Eu falei, meu irmão tá morando lá no galpão, lá no serviço do Daniel, que é o futuro noivo da minha irmã mais velha e tal. E ele tá me ofendendo, tá sentindo mal. Aí a Lilian falou o seguinte, olha, que tal a gente andar de carro, né? Que tal a gente sair de carro junto? E eu falei, olha, isso é uma ótima ideia, né? Aí ela falou, eu vou ir te buscar. Isso era o quê? 7h30 da noite? Eu vou ir te buscar. Aí ela foi lá, né? Eu me arrumei, coloquei uma blusa de manga preta e branca, né? Uma blusa listrada. E fui lá para a porta da minha casa, né? Do outro lado da rua, sentar na calçada e esperar pela Lília chegar ali de carro. E aí ela chegou no Ford Fiesta preto, né? Da família dela. Na verdade, não era dela, da mãe dela. A mãe dela era cega e a irmã dela, se eu não me engano, estava estudando engenharia ainda na época. O carro era da mãe e as duas meninas podiam usar. Não tinha homem na casa mais, né? Eram só mulheres. E aí chegou aí de carro lá, pra me buscar. Entrei no carro e tal, e aí fomos, assim, ela me levou para um monte de lugar no centro da cidade, no centro de Belo Horizonte. Me levou na Rua da Bahia, me levou na Afonso Pena, me levou na Avenida do Contorno, me levou na Praça 7 e depois me levou a um lugar que eu não conhecia, que se chamava Praça do Papa. Eu até então só tinha ouvido falar bem razoavelmente assim, mas ela me levou a esse lugar e eu fiquei encantado, porque era um lugar alto, bonito assim, em Belo Horizonte, que eu nunca tinha ido, porque eu não tinha carro, eu não tinha o costume de sair de casa, até então só estudava. E aí eu ficava brincando com as pessoas na rua, tirava sarro, e a Lília também achava graça, né? Chegou lá no alto da Afonso Pena, né? A gente passou para Cristian Machado até chegar lá. Chegou no alto da Afonso Pena. Ela começou eu comecei a falar da minha vida para ela e tal, comecei a desabafar e tudo, e ela adorou a conversa, né? Porque eu desabafei muito com ela. Com isso, ela me levou em outros lugares ainda, né? Saindo de lá, ela me levou na Pampulha, me levou na Praça da Liberdade, me levou na Pampulha, me levou na Savassi, me levou em tudo quanto é lugar. Teve uma hora que ela chegou e me apresentou onde a irmã dela trabalhava, né? Que era o MM Gerdau, né? O Museu de Mineralogia, que fica lá na Praça da Liberdade. Falou, a minha irmã já trabalhou aqui. Foi me apresentando os lugares, eu fiquei até encantado com a disposição dela. E depois me levou na Pampulha, me apresentou a igrejinha da Pampulha, mostrou um monte de lugar. E aí de lá a gente foi embora para casa, né? Foi assim um rolê daqueles, né? Cheguei em casa de madrugada, minha mãe ficava acordada até tarde, foi ela que me atendeu. E aí fui dormir, né? Me despedi da Lília e fui dormir. A gente morava bem próximo do outro, a Lília morava no bairro Minaslândia, né? Tanto que depois que a gente teve aquela conversa na primeira vez, que eu fui muito curto e grosso com ela, ela foi e falou comigo, olha, eu também falei que eu morava no bairro Guarani, porque eu pensei que ninguém fosse conhecer o bairro Minaslândia, né? Você agiu que nem eu. Mas ela morava 4 quarteirões de distância, morava na Rua Badia dos Dourados, e eu morava na Rua Paropeba. É muito engraçado, né? O mundo é muito pequeno. A gente estudava na faculdade, ficava a quilômetros de distância, e a gente não se conhecia, sendo que a gente sempre morou perto do outro, né? Ela nasceu e foi criada lá também, assim como eu. Sempre morou perto um do outro, 4 quarteirões de distância apenas, né? E engraçado também que as pessoas que ela conhecia, eu também conhecia, minha família conhecia, né? Ela conhecia o Chicão. O Chicão foi o cara que jogava bola com meu pai, né? Que inclusive foi quem ajudou meu pai a conseguir um emprego lá na garagem para ser cobrador de ônibus. Então tinha muita proximidade entre mim e ela. Com o tempo, eu fui estudando com ela e tal, né? Mas muita coisa começou a desandar lá em casa, porque as pessoas estavam suspeitando que eu estava tendo interesse na Lília e ela namorava, e isso seria ruim para mim, até porque a Lília era mais velha, né? Era 8 anos mais velha. Disseram que eu poderia arrumar um bebê,
que não sei o que tava muito cedo para isso, e minha mãe começou a ter uma certa preocupação comigo. Até então, até os meus 18 anos de idade, início dos 18 anos de idade, minha mãe não tinha muita preocupação com a minha vida, porque ela sabia que eu não fazia nada, ficava em casa, eu não tinha problema com questão de mulherada, bebida, droga, farra, sexo, nada disso. Então não tinha muito esse negócio. Mas teve um dia que minha mãe discutiu comigo dentro de casa, eu não sei o que aconteceu, que eu tive uma briga com os meus irmãos em 2013. E aí minha mãe meio que ficou assim, meio que inimiga minha à toa, né? Eu nunca fui inimigo da minha mãe, mas ela falou, a partir de hoje eu não quero conversa com você. E eu fiquei meio que chateado ela ter falado assim comigo, né? Porque eu não tinha dado motivos. Porque assim, quando tinha coisa lá em casa de brigar, de um ir pra cima do outro, o que eu fazia? Eu ficava dando risada, né? Eu dava risada de deboche e tal, eu não ficava caçando briga. Eu sempre fui assim, né? De tentar apaziguar as coisas dando risada de deboche. Mas era uma coisa dentro de casa só que eu fazia, né? Eu só agia assim só dentro de casa pra não ver familiar meu querendo ir pra cima de mim e tal. Eu nunca quis isso. E aí minha mãe falou isso. Então até 2014 ali minha mãe não estava tão interessada em saber da minha vida. Mas aí começou a se preocupar por causa dessa menina que era mais velha e podia comprometer a minha vida se eu me apaixonasse demais. E as pessoas lá em casa sempre ficaram pensando assim, ó, vai dar errado, vai dar errado. Isso não vai dar certo, isso vai dar errado, você vai acabar se prejudicando. Essa menina não vai gostar de você, sabe? E assim, isso, cara, isso cria na sua cabeça um sentimento de fracasso antes mesmo das coisas darem errado, né? Pessoas o tempo inteiro te colocando para baixo. Não vai dar certo, isso vai dar errado, que é mais velha, que não sei o que tem mais experiência, que ela não gosta de você, que tá te usando, tá te enganando, que você nunca viveu isso, que você tá vivendo isso agora e você tá se achando tal. Você não pode ter isso aqui. Isso aqui de felicidade, isso me deixou assim totalmente abalado. Eu ficava muito irritado, muito entristecido, e o povo da minha família estava meio que criando gossips, né? Esses fofocas, né? Criando fofocas dentro de casa por causa disso. E aí foi, né? Eu lembro que no outro dia a Lilian quis ir lá em casa pra gente estudar de novo, pra uma prova que teria no dia seguinte. E aí quando ela foi, já não queria estudar mais, né? A gente queria ir pra tirar casquinha, tirar proveito um do outro. Ela foi lá pra casa pra gente namorar. Ela foi de vestido rosa, assim, né? Curto, de chinelo, como sempre, mas foi lá e quis estudar. Aí ela viu meu caderno, né? Perguntou se eu tinha copiado alguma coisa da faculdade. Eu falei que não tinha. Eu falei que tinha copiado tudo que a professora tinha falado desde o primeiro dia. Aí ela viu e ficou assim, encantada, né? Como é que você tem tanta facilidade de copiar as coisas assim, com tanta rapidez, tanta facilidade? Falei, isso é desde a época do ensino médio, né? Os professores falavam as coisas, eu anotava tudo no caderno. E ela ficou encantada, tanto que ela conseguiu passar na prova do dia seguinte, né? Tirar um notão por conta dos meus inscritos. E eu que tinha os inscritos, eu nem estudei, eu fui lá tirar uma nota péssima. Mas no dia que ela foi lá em casa, ela levou o notebook dela, mostrou as fotos dela, né? Porque ela tinha ido ao programa de Ciências Sem Fronteiras. Esse programa dilmista, lulista aí, de levar um monte de gente para turistar lá com o nosso dinheiro lá para fora. Mas ela foi conhecer um monte de lugar, Indonésia, Austrália, qual outro lugar que ela foi? Conheceu um monte de lugar e aí mostrou as filmagens e as fotos do lugar onde ela foi com a irmã dela. Na verdade, a irmã dela que conseguiu esse programa, que a irmã dela era universitária, né? E aí podia chamar alguém. E a Lilian foi, né? Foi final de 2013, se eu não me engano. Início de 2014, eu não me lembro. Eles foram para um monte de lugar e a Lilian mostrou, né? Pelo notebook dela, várias fotos, né? Eles andando de elefante, andando lá em cima dos elefantes, mostrando os macaquinhos, né, os miquinhos andando sobre a cabeça dela, né, os guias lá dos parques nos outros países, né, mostrando como é que eram os lugares lá, é só lugar bonito. Mostrou lá a Opera House lá na Austrália, que a Lilian também foi. E eu vi só foto fantástica. Eu pensei assim, puxa vida, meu sonho é sair do país e conhecer esses lugares também. E a Lilian já tinha tido essa oportunidade, coisa que eu não tive, né? Eu não tive essa oportunidade em nenhum momento da minha vida, infelizmente. E aí ela levou lá a mochila dela também, né? Com o notebook, e dentro da mochila tinha o quê? Uma calcinha. Ela mostrou a calcinha vermelha dela e tal. E eu fiquei assim, pô, uma calcinha, né? Nunca vi a calcinha. Nunca vi a calcinha de uma mulher antes, me mostrou. E eu fiquei todo bobo, né? Todo desconcertado. Aí, no momento que a gente estava estudando, sentado lá na mesa, lá em cima no terraço, ela foi e
e perguntou pra mim o seguinte: você não quer que a gente fique deitado naquele sofá ali? Não, tinha um sofá lá no terraço. Ela perguntou se não tinha como a gente deitar no sofá. Eu falei com ela: aquele sofá tá muito sujo, tá cheio de pulga, né? Lá em casa tinha um cachorro, né? Desde criança, lá em casa tinha um cachorro. O nome dele era Bola, né? Ele morreu em 2013. Ele morreu em 2013, o cachorro. Ele nasceu praticamente junto comigo, né? Acho que ele era meses mais novo que eu. Mas ele acabou morrendo em 2013, não sei qual doença que ele teve, não. E o sofá lá, ele era onde a gente tinha o costume de deitar. E deixaram o sofá lá, né? E a Lila perguntou: não tem como a gente deitar naquele sofá? Eu falei: não tem como, que é sujo, o cachorro ficava lá, tá cheio de pulga. Então onde que a gente pode se deitar? Aí eu pensei assim: uai, tem a cama do meu pai, né? Tem um colchão do meu pai aqui no terraço. E aí a gente ficou deitado lá no colchão, né? E foi lá que eu dei o primeiro beijo nela. E ela namorava ainda, né? Ela namorava ainda um rapaz chamado Rafael Lourenço, que estudava numa outra faculdade. E nem imaginava que a Lilian estava lá, entre beijos e abraços comigo na cama do meu pai. Eu lembro que no dia, né, à noite, eu apaguei as luzes, nós ficamos deitados lá, enquanto meu pai e minha mãe estavam lá no primeiro andar, desconfiados da gente, porque a gente estava num silêncio total. Fui lá no primeiro andar buscar um pedaço de bolo, que eu estava com fome, e aí meu pai veio e perguntou, né, o que vocês estão fazendo lá em cima? Eu falei: meu pai, nós estamos estudando. Vocês estão estudando? Sim. Leva alguma coisa para a menina para ela comer lá. Eu falei: não, ela não quer, não, eu vou voltar lá, porque não posso perder tempo, não. Aí subi, né, voltei lá pra cima lá. A Lilian tava deitada e continuei deitado com ela lá. Né, nós não tivemos uma relação sexual, mas nós ficamos deitados. E enquanto a gente estava deitado, a gente ouvia, né, o barulho da igreja na rua de trás, que no terraço tem uma janela que dava pra rua de trás. Na rua Águas Vermelhas tem uma igreja, se eu não me engano, é uma igreja dessas aí do Silas Malafaia, eu não sei qual que é a denominação dele, esqueci. Mas tem uma igreja dessa lá, acho que é Deus é Amor, não sei. Tinha uma igreja dessa lá aí atrás, e as irmãs gritando, né? As irmãs da igreja gritando, e a Lília falando: nossa, esse povo não cala a boca, porque, pelo que eu me lembro, a Lília não acreditava em Deus. Ela não acreditava em Deus e era totalmente contra era totalmente avessa às religiões. E a gente estava lá deitado, né? Ela deitava nas minhas costas, e depois eu deitava acima dela. Ficamos assim até que chegou o momento que meu pai falou: eu vou precisar dormir, e dormir agora. Né? Aí eu e a Lilian descemos as escadas e aí a gente foi pro nosso quarto, pro meu quarto, né? A gente foi pro meu quarto. E meu pai subiu e foi dormir. Na verdade, meu pai não foi nem dormir, foi mexer no computador, né? Que ficava lá no lugar onde ele dormia, lá no terraço. Ficamos lá, eu e a Lilian no meu quarto, não ficamos trocando beijos e abraços, a gente estava meio que tímido ainda, né, um com o outro, mas a gente ficava brincando, né, e aí, o que vai acontecer agora? Eu olhava um pra cara do outro, cara de bobo, o que vai fazer, o que vai acontecer? E ela sorria todo sem graça. E eu também, né, eu sentei no banquinho, ela sentou em cima da minha cama, e ficou encostada com a cama, assim, com as costas assim na parede, no meu quarto, porque a cama ficava no canto. E eu fiquei lá passando a mão na perna dela, passando a mão na canela dela. A gente tinha esse amor um com o outro, né? De ficar passando a mão no outro, nas pernas do outro. Aí chegou um momento que a gente começou a se abraçar. A gente começou a se abraçar com tanta intensidade. Mas mesmo assim não rolou nada, não aconteceu nada. Né? Teve um momento que inclusive eu apaguei as luzes, fiquei lá entre beijos e abraços com ela em cima da minha cama. Isso foi até umas 2h30 da manhã, até que o telefone dela tocou. Era a tia dela, mandando ela ir embora pra casa. Que a tia dela morava ao lado, né? E a tia sempre ficou preocupada com as meninas, né? Então a Lilian teve que falar: tem que ir embora pra casa porque tá muito tarde. Aí no momento que ela ia entrar no carro, que o carro dela tava parado assim na frente da minha casa, né? No momento em que ela ia entrar no carro, no portão, assim, no cantinho do meu portão, eu fui e dei um beijo nela, bem longo, por sinal. E aí ela foi embora. Aí no dia seguinte mandei mensagem pra ela, perguntei se tava tudo ok, se tava tudo bem. Ela falou que tava tranquilo, que tinha adorado a noite anterior e que falava que meu beijo era maravilhoso. Falou desse jeito: sua boca é muito gostosa, seu beijo é maravilhoso. Falou coisas assim. E eu fiquei mais apaixonado ainda. Eu sabia que, assim, minha vida tava... Eu nunca tinha vivido aquilo, né? Aquilo foi um choque pra mim, tudo aquilo.